paz do Senhor Jesus, vocês que estão assistindo esse vídeo, espero que vocês estejam bem. Me chamo Elaine, sou sua irmã em Cristo e vim meditar na palavra de Deus junto com vocês. Vamos ler 1 Samuel 25, a partir do 2, que diz assim: E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estavam tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. No 5. E enviou Davi 10 moços e disse-lhe: Subi ao Carmelo na casa de Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz seja contigo, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Aqui Davi ordena aos seus homens que vão procurar Nabal, né, na casa dele, pedindo ali alimentos, né, e água para beber. E os homens fizeram assim como Davi ordenou, né, foram até Nabal, disseram tudo o que Davi tinha orientado eles a dizer, e Nabal não ouviu, né? No 10 vai dizer: Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. E o 11 diz: Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a minha carne, das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Ali Nabal se recusa a ajudar Davi. E os homens voltam e falam para Davi o que Nabal tinha falado para ele, né? E Davi se ofende com aquelas palavras, fica ofendido, né? E pede aos homens que se armem, né, com espadas, para ir até a casa de Nabal, para matar Nabal e matar os homens da casa de Nabal. E ali os homens fizeram, né, o que Davi ordenou, saíram ali à espada, mas um daqueles homens correu, foram até a esposa de Nabal, que já vimos ali no início, que era Abigail, e era uma mulher de bom entendimento, né? A palavra diz que ela era sábia e inteligente. E ali aquele homem correu e foi contar para ela o que estava acontecendo. Abigail era sábia, né? E colocou a sua inteligência em prática, né? Ela, no 19, vai dizer que Abigail vai apaziguar a situação, né? No 19 disse: Aos seus moços, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que porém não declarou a seu marido Nabal. No 18 diz que Abigail, ela preparou pães, odres de vinhos, ovelhas, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre o jumento. Ali Abigail prepara toda aquela comida, né, e aquela bebida para ir ao encontro de Davi. Saiu sem avisar ao seu esposo Nabal. Ela precisava usar da sua inteligência, né? E foi o que ela fez. Ela procurou ali pacificar a situação em que seu esposo havia entrado, né? Aqui no 24 diz assim, ela se encontra com Davi, no 22 diz: Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino.
No 23 diz, vendo, pois, Abigail a Davi, apresentou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. Ali Abigail se ajoelhou aos pés de Davi e pediu misericórdia. Ela assume ali a situação, ela diz que a culpa foi dela, né? No 25 diz, meu senhor, agora não faça este homem de Belial a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Ali ela assume toda a culpa, dizendo que não viu os homens de Davi chegar, porque senão ela não tinha deixado eles ir embora sem os alimentos, né? E ela fala do seu esposo, que o seu esposo é louco, né? De ter aquela reação que ele teve, né? De negar ajuda ali a Davi e aos seus homens, né? Ela procura pacificar a situação, culpando a si própria, né? Se prostra ali de joelhos. Ela dá vários motivos para que ele não mate a sua família, né? Impedindo ali uma chacina. No 28 diz que ela pede perdão, perdoa, pois a tua serva está em transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, que Deus guerreava as guerras de Davi, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E ali Davi se comoveu, né, com tudo aquilo que a Abigail falou para ele. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, porque aquela mulher evitou uma chacina dentro da casa dela, né, ela evitou que coisas ruins acontecessem, né. E o 33 disse, bendito o teu conselho e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão, que é o que o Davi queria fazer, né? Ele queria se vingar de tudo aquilo que Nabal falou para os homens dele, né? E ali Abigail evita o derramar de sangue. No 36 diz, e vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete. Depois que Davi perdoa Abigail, que ele não vai mais atrás de Nabal, né, a cometer aquela chacina, né, matar todos os homens da casa de Abigail, Abigail volta para casa. Ela chega em casa, está uma festa, né, Nabal está ali embriagado de vinho, e ela, com muita sabedoria, né, ela espera ele dormir para contar para ele o que tinha acontecido no dia seguinte, né? Ali Abigail mostra mais uma vez como ela é sábia, né? Como ela era sábia. Diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, né? Abigail foi tão sábia que não deixou que Davi destruísse o seu lar em sangue, em chacina. Ela foi tão sábia, quando chegou em casa, viu o esposo embriagado, não contou nada que tinha acontecido, esperou o outro dia para contar para Nabal o que tinha acontecido, né? Mais uma vez, mostrando a sua sabedoria, né? Ela chega em casa e vê aquela situação do esposo e espera o outro dia. Sucedeu que pela manhã, no 37 diz, estando Nabal já livre de vinho, já não estava mais embriagado, né, porque já tinha dormido, o efeito do vinho já tinha passado, a mulher Abigail conta para ele o que tinha acontecido. E o que acontece? Nabal, já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e ele se amorteceu, o seu coração, e ficou ele como pedra. Nabal ficou ali como uma estátua de pedra, pelo que tinha acontecido. Quando passou 10 dias depois, no 38, diz que o Senhor feriu a Nabal, e Nabal veio a falecer. E ouvindo ali Davi, que Abigail estava viúva, ele procura, né, pede para os homens a procurar e leva
Abigail para sua casa, para morar com Davi, para ser mais uma de sua esposa, né? Conhecemos aqui mais uma mulher de Deus, né? Mais uma mulher forte que foi Abigail, né? Pacificadora, né? Abigail era a esposa de Nabal, um homem que era rude, era um homem mau, né? Imagine o que Abigail passava na mão desse homem maldoso, né? Mas ela procurou pacificar a situação, ela foi resolver, procurou Davi, levou os alimentos para Davi, se culpou, né? Davi a perdoou e a sua casa foi preservada, né? E ela foi honrada, né? No final, ela fica viúva e Davi leva ela para ser sua esposa, né? Ela honrou a sua casa e Deus honrou Abigail, né? Porque ela foi pacificadora, ela foi sábia e inteligência, né? Ela foi honrada e depois ela tem um filho, né? Ela amava o Senhor, Deus a honrou com um filho de Davi, né? Chamado Quileabe. E é muito bonita essa história de Abigail, né? Que possamos ver mais Abigail, que possamos ter mais Abigail, né? Que possamos seguir o exemplo de Abigail, né? De não fazer mais guerra, não fazer mais briga, apaziguar, né? A situação e ser pacificadora, né? É assim que o Senhor quer que sejamos, né? A palavra de Deus diz que a mulher sábia, né? A mulher sábia, ela cuida do seu lar, né? E a mulher que não é sábia, a mulher tola, ela destrói o lar, né? E nós vimos que Abigail, ela usou de sabedoria. Amém. Nós vamos ler agora o 26, a partir do versículo 5. Capítulo 26, versículo 5. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros e o povo estava acampado ao redor dele. No 8 diz: Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora escravá-lo com a lança de uma vez na terra e não o ferirei segunda vez. No 9 diz: E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? No 10 disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Aqui Davi poupa mais uma vez a vida de Saul. Davi e Abissai entram no acampamento onde Saul está dormindo e Abissai diz: eu vou cravar a lança, né? Acabo de uma vez por todas com a perseguição de Saul contra Davi, contra os homens de Davi, né? E Davi diz não, respeitando Saul, que era ungido de Deus. Davi leva a lança e a bilha de água para provar a sua integridade, que resulta em um breve arrependimento na vida de Saul, quando Saul descobre o que aconteceu, né? No 12 nós vamos ler: Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono.
Aqui diz que os homens estavam dormindo, Saul estava dormindo, e que o Senhor havia colocado aquele sono profundo neles, né? Davi estava ali com toda a oportunidade para se livrar, né, do problema, para se livrar daquela perseguição que Saul estava para com a vida dele, né? Mas ele esperou, né? Esta passagem não é apenas sobre uma fuga dramática, né? Entrou lá, não matou Saul, que ele podia ter matado, né? Não deixou também Abissai matar Saul. E aí eles entram, pegam a lança, pegam a garrafa de água, né? E saem da casa. E é uma lição poderosa sobre caráter, né? Confiança em Deus e como agir com justiça, mesmo sendo injustiçado, né? Davi, ele agiu com justiça, né? Tiramos uma grande lição, que Deus honra aqueles que escolhem o caráter acima da oportunidade. Assim como Davi, somos chamados a confiar no Senhor, né? E na justiça do Senhor, né? Romanos 12 e 19 diz assim: Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Que não devemos se vingar, né? Que devemos esperar no Senhor, que é a melhor decisão, né? Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo, né? O tempo é do Senhor, não é o nosso tempo. Devemos esperar no Senhor, né? Mateus 5:44, vamos ler. Mateus 5:44 diz: Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Devemos pedir a Deus, né, um coração íntegro, capaz de escolher a fidelidade a Deus acima das oportunidades de vingança e de atalhos rápidos. Devemos orar para que o Senhor nos ensine a perdoar, tirar a amargura do coração e crer na justiça divina. Devemos agradecer a Deus por Ele ser soberano, por Ele ser justo. Precisamos saber esperar em meio à adversidade. É o capítulo 27, a partir do 4, que diz: E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. No 6, então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Siclague, por isso Siclague pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. Essa passagem fala de quando Davi foge e pede abrigo para os filisteus, né? Ali ele conhece o rei Aquis, né? Que dá uma cidade para ele morar. E ali ele escapa da mão de Saul, daquela perseguição de Saul contra a vida dele e contra os homens dele, né, e a família. Sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né, mas mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, Davi tinha falhas, né, que são registradas aqui na palavra de Deus, na Bíblia, né? Mas que não venhamos a pegar de exemplo, né? Contudo, encontramos para sua desonra, né?
que começou a se despertar em relação ao seu livramento. Davi estava cansado daquela perseguição de Saul, né? Ele estava com uma pressão muito grande, né? Passando por uma pressão muito grande, e ali despertou nele um coração brutal, né? Impiedoso e enganoso, que vai dizer aqui no 11, que Davi não deixava com vida nem um homem e nem uma mulher para trazê-lo a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume para todos os dias que habitou na terra dos filisteus. O rei Aquis achava que Davi estava lutando a seu favor, né? E Davi não estava. Davi estava mentindo para ele, enganando. Na verdade, Davi estava matando os inimigos de Israel, né? E para Aquis, ele estava contra Israel, né? Mas foi uma maneira de Davi se abrigar na terra de Gate, né? Ali ganhar uma cidade e ali fugir daquele problema que ele estava passando por muito tempo, que era a perseguição de Saul, né? Devemos confiar no Senhor, né? Devemos abrir o coração para o Senhor, pedir conselhos, né, antes de tomar qualquer decisão, né? A pressão da fuga mostrou aquele lado brutal de Davi, né? Que ele, sem dó, sem piedade, matavam aqueles homens, aquelas mulheres, para que ninguém sobrevivesse para contar o que tinha acontecido, né? Sobre a decisão de Davi de fugir para a terra dos filisteus, que era Gate, né, com aqueles 600 homens e família, para escapar da perseguição de Saul. Davi estava cansado, ali ele busca por proteção, né, na terra de Gate, no território dos filisteus, que eram os inimigos de Israel, né. Davi faz uma aliança com aquele rei, o rei Aquis, né? E ganha uma cidade para viver. Devemos pedir a Deus sabedoria para tomar as decisões corretas, né? Especialmente em momentos de pressão. Normalmente, quando estamos passando por momentos difíceis, a gente quer ver a solução do problema, né? Queremos encontrar um atalho para a resolução daquele problema. E muitas vezes o que precisamos fazer é somente orar e esperar no tempo do Senhor, porque nada foge do controle das mãos de Deus, né? Devemos pedir a Deus sabedoria, devemos confiar que Deus dirige os nossos passos, né? Ele não perde o controle de nossas vidas, devemos ter essa confiança no Senhor, né? Independente do problema que você esteja passando, né? Devemos continuar confiando no Senhor, você deve continuar confiando no Senhor, porque é o Senhor que vai te dar a resposta, é o Senhor que vai te dar a estratégia, né? Para a resolução do seu problema. Devemos orar para que o medo não determine nossas escolhas, né? Porque às vezes passamos por problemas tão grandes que ficamos com medo, né? E aí o medo, ele pode influenciar nas suas escolhas, né? Que não devemos deixar esse medo influenciar nas nossas escolhas, mas que a fé na providência divina seja sempre o alicerce das nossas ações, né? Devemos agradecer a Deus, porque mesmo com nossas falhas, Ele é soberano, Ele é fiel para cumprir o seu propósito em nossas vidas. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.